Es un placer poder participar en este. É um grande prazer participar deste evento. Vamos moderar a sessão dedicada à gestão de riscos e contingências fiscais relacionadas a PPPs. Vamos contar com a participação Cuatro distinguidos de panelistas. 4 ilustres panelistas. Isadora Chansky, fundadora da Infracast, sócia da ICO Consultoria e também pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, que vai fazer uma primeira apresentação de 15 ou 20 minutos no máximo sobre o tema, e em seguida Gerardo Reyes, Carlos Eduardo Teixeira e Jennifer Bustamante, que vão participar do debate, explicando suas experiências e conhecimento da matéria. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra a Isadora, por favor. Obrigado. Muito obrigada, Juan. Vou fazer a minha exposição em português. Bom dia a todos, bom dia a todas. Para mim é um grande prazer participar desse congresso do BID. Eu queria agradecer em especial nas figuras do próprio Johan e também do Anchor, do Gaston, da Cláudia e da Ana Beatriz pela oportunidade da gente trabalhar aqui em rede. Eu vou ser muito breve para não extrapolar o tempo, mas poder aqui pincelar algumas das provocações a respeito desse tema que certamente vai ser muito bem discutido pelos painelistas com o nosso moderador. Queria agradecer também aos pesquisadores Luísa Duborg e Matheus Cadedo pelos excelentes insights e levantamentos que foram feitos para robustecer essa apresentação que eu mostro aqui para vocês. A apresentação ela é em inglês, para que todos possam acompanhar. Enfim, ela é um roteiro que traz aí um pouco da metodologia que a gente usou para falar sobre o tema dos passivos contingentes, em especial no Brasil. Claro que a gente faz também um panorama de comparação com a região, e em especial também para o tema das parcerias público-privadas. Então, aqui a gente traz um pouquinho da contextualização para chamar a atenção que para a gente conduzir parcerias público-privadas, em especial, a gente precisa olhar para cuidados orçamentários e, embora, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente, muitas vezes esses projetos eles sejam feitos off-balance sheet, é preciso também ter cuidados fiscais, orçamentários, como eu disse, e também em nível de endividamento, tá? Enfim, a gente vai chamar a atenção aqui para a nossa metodologia, que se baseou numa pesquisa de legislação em especial, olhando para a Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil, para as leis orçamentárias brasileiras e para normativos de autoridades, como, por exemplo, a Secretaria do Tesouro Nacional. E a gente, então, tem aí uma discussão, inclusive do ponto de vista de conceituação do que são os passivos contingentes no Brasil. E a gente tem uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata disso em nível legislativo, e a gente tem também um manual importante, que é o Manual da Contabilidade aplicável para o setor público, que trata dos passivos contingentes de uma forma um pouquinho diferente, enfim. Aí eu chamo atenção para algo que possivelmente o nosso debatedor aqui, doutor Carlos Eduardo, possivelmente vai se aprofundar mais, que é o fato de que muitas vezes na contabilidade a provisão ela é decorrente de um evento privadas possivelmente a gente futuro. E aí a gente vale aí um pouco do que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz e também o Manual de Demonstrativos Fiscais para análise no Brasil, né?
a gente tem, no Brasil, uma centralização no governo federal das obrigações de acompanhamento das contingências e dos riscos fiscais e orçamentários, tá? Então, em nível de centralização, e isso foi regrado por uma emenda constitucional, a gente teria essa Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão central da contabilidade da União, e que deveria ter um sistema, de acordo com as regras, para centralizar e acompanhar os níveis de endividamento, de gastos e comprometimentos da Receita com todos os entes subnacionais. Eu acho que esse é um ponto interessante da gente colocar aqui também. E aí, enfim, é importante lembrar, como eu disse para vocês, que no Brasil, assim como em outros países da região, as PPPs, elas são projetos off-balance sheet. E aí, quando a gente olha para o nosso regramento no Brasil e para a Lei de Responsabilidade Fiscal e para o Manual de Demonstrativos Fiscais, a gente percebe que, inclusive, os compromissos que são assumidos no âmbito das parcerias público-privadas, eles ficam em uma demonstração apartada dos níveis de endividamento daquela entidade. Então, isso é algo que a gente precisa aqui olhar, porque traz um olhar específico e importante para os cuidados que a gente tem. Então, embora os projetos eles sejam off-balance sheet mesmo, isso não significa, e a lei traz isso no Brasil, que a gente deveria descuidar de aspectos para tratar os passivos contingentes e para tratar os compromissos que o Estado assume no âmbito dos projetos de parcerias público-privadas. Então, a gente tem várias previsões legais que regram passivos, que regram as reservas de contingência, mas que são insuficientes, no Brasil, pelo menos, para trazer esse nível de cuidado com essas obrigações futuras e a título de planejamento dessas obrigações nos nossos projetos de parcerias brasileiras, né? E o Brasil, se comparado com outros países da América Latina, embora tenha legislações que em muito se parecem com as legislações estrangeiras, enfim, talvez por um amadurecimento institucional um pouco diferente, ainda não tenha logrado os mesmos resultados no que diz respeito a boas práticas internacionais de planejamento do longo prazo dos comprometimentos de obrigações pelo próprio governo. Então, se na lei de PPPs a gente tem artigos, na lei de PPPs brasileiras, a gente tem artigos que tratam da necessidade das entidades trazerem um planejamento de longo prazo de pelo menos 10 anos, nas leis orçamentárias a gente só tem um alcance de planejamento de, no máximo, 4 anos no Brasil. E isso impacta a forma como a gente faz os registros também das nossas obrigações. Ao contrário do que existe no Chile, por exemplo, em que tem aí a institucionalização de um mecanismo de Monte Carlo como uma ferramenta de estimação probabilística dos passivos e dos riscos associados, ou, por exemplo, na Colômbia, que a gente vê aí um plano de contabilidade e que traz reservas proporcionais aos passivos, e isso é mandatório pela política do país. No Brasil, a gente não tem mecanismos similares que façam frente à necessidade de a gente prever os riscos contingentes e ter mecanismos para fazer frente à eventual materialização desses riscos e para que as entidades, né, os poderes concedentes possam, então, conseguir equacionar esses compromissos caso, eventualmente, eles se materializem. Enfim, eu acho que até uma das questões interessantes que a gente viu na nossa pesquisa é que, mesmo quando a gente olha para a jurisprudência e para os tribunais, mesmo para os controladores, a gente vê poucas exigências dos controladores relacionadas à necessidade de a entidade pública contratante equacionar os cuidados necessários para lidar com os passivos contingentes. Então, isso mostra mesmo um nível cultural de desenvolvimento institucional ainda muito precário no Brasil.
Enfim, eu acho que uma das questões interessantes aí também para a gente chamar a atenção, e já caminhando aqui para o fim da apresentação, é o fato de que quando a gente transfere um risco, né, para o parceiro privado, então quando a gente tem uma licitação e a gente atribui para o parceiro privado todas as obrigações de lidar com o risco, esse parceiro privado, ou o mercado como um todo, ele precifica o custo do risco, né? Então, isso é algo que está aí no dia a dia de mensuração dos custos e benefícios e da atratividade dos projetos para o mercado. Quando, entretanto, o setor público assume um risco para si, e em especial no Brasil, a gente vê muito pouco o exercício de a entidade pública precificar esse risco e de entender o quanto é o custo do dinheiro de alocar esse risco para si. Isso enfim, é um tema interessante que se relaciona também com o aspecto do value for money, que foi algo tratado no primeiro painel sobre a sustentabilidade, né? E que também é algo que a gente está estudando em conjunto com esse tema aqui. Em linhas muito gerais, então, o que eu gostaria de chamar a atenção é, mais uma vez, os projetos de parcerias público-privadas são off-balance sheet. Isso significa que não mereçam cuidados? Não, pelo contrário. É preciso que haja instrumentos suficientes, e aí, tanto do ponto de vista legislativo e normativo, quanto do ponto de vista institucional, para que o próprio setor público, ao assumir um risco no âmbito de um projeto de parceria público-privada, possa se deparar com estimativas probabilísticas da ocorrência desse risco e mecanismos que sejam suficientes para que, uma vez materializado esse risco, o poder público possa, então, fazer frente a esse risco, a cuidar desse risco, a eventualmente pagar esse risco. A contabilidade aplicável para o setor público, como a gente falou, no Brasil, enfim, a contabilidade como um todo, ela considera como passivo eventos passados. Então, ela muitas vezes é insuficiente para ser um instrumento de planejamento nesse sentido. E aí, claro, a não ser em casos muito particulares em que é possível fazer registros de eventos futuros. Além disso, no Brasil, como eu disse, a legislação e os instrumentos de planejamento, eles alcançam no máximo 4 anos. Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente precisa contar com a boa vontade do administrador público, que muda, inclusive, nos ciclos quadrienais também, de inserir o registro na contabilidade e nos instrumentos orçamentários que a gente tem com relação àquela obrigação que é assumida pelo Estado. E num país como o nosso, no Brasil, que tem uma maturidade institucional ainda, enfim, que deixa a desejar, inclusive se comparado com os países da região, e que tem aí níveis de amadurecimento aquém daqueles que a gente vê também na região, isso fica ainda mais grave, porque como a gente não tem a cultura necessária para poder tratar esses riscos e a inserção desses riscos de forma apropriada nos registros contábeis, fiscais e orçamentários, muitas vezes a gente descuida de compromissos mesmo que são assumidos pelo Estado. E no Brasil, então, em função dessa pouca maturidade institucional, possivelmente, a gente não faz, né? Não é costumeiramente feito o exercício de precificação dos riscos assumidos e tampouco da probabilidade de ocorrência desse risco e ainda menos ainda dos instrumentos que são necessários para que o projeto como um todo não sofra com, eventualmente, a materialização do risco e aí a insuficiência de mecanismos do Estado para fazer frente a esse pagamento que mantém o projeto, enfim, mantém o projeto sustentável, mantém o projeto em funcionamento. Então, a gente não tem um referencial proporcional que considere a probabilidade de ocorrência do risco e também o ponto ótimo da reserva de contingência para conferir segurança para o investidor e, ao mesmo tempo, que não seja onerosamente excessiva para os cofres públicos. Bom, e aí, enfim, tendo em vista tudo isso, e esse é mesmo meu último slide,
Algo que a gente tem aí considerado como talvez uma boa prática para países que se encontram num nível de amadurecimento institucional precário, como ainda é o caso do Brasil. Claro que isso há uma tendência aí de melhoria e a gente vem cuidando, e a própria Secretaria do Tesouro Nacional também tem se deparado muito com esse desafio, mas ainda estamos num estágio aquém do que a nossa contabilidade, do que as nossas leis mesmo refletem, porque as leis, elas, de alguma forma, bebem da tradição de países que já chegaram lá em termos institucionais. Então, considerando todo esse cenário, talvez a gente possa pensar em alguns mecanismos, como, por exemplo, o que o Banco Mundial faz, em especial para países africanos, por meio da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos, que é a AMIGA, que é, eventualmente, pensar em seguros suplementares àqueles que são oferecidos pelo mercado e que concedem, né, garantias, enfim, não comerciais, e que cobrem riscos, em especial riscos políticos, que são riscos aí de descontinuidade de um projeto, mesmo que o projeto esteja em plena saúde, enfim, e trazendo as externalidades positivas do projeto. Aqui no Brasil, a gente teve uma tentativa de fazer algo similar por meio da ABGF, mas que é a agência, né, brasileira gestora de fundos, garantidores e de garantias, mas essa experiência ainda não foi bem sucedida. Então, enfim, a gente tem realmente um panorama bem desafiador no Brasil. E com essas palavras, Joana, eu acho que a intenção mesmo era aqui colocar uma pimenta, um tempero, para que os nossos ilustríssimos painelistas possam debater aí esses temas à luz desses diversos desafios e outros tantos que possam aqui ser levantados. Eu te agradeço muito, Johan, e a todos, enfim, os colegas painelistas e ao BID pelo espaço aqui do debate. Parabenizando a todos, agradeço a todos vocês. Muito obrigado, Isadora, uma beleza de sua apresentação. Vou cambiar agora ao espanhol. Creio que a Isadora apresentou. Eu acho que a Isadora apresentou muito bem os principais temas envolvidos na análise de passivos contingentes. Sem dúvida, é difícil ter metodologias robustas para estimar sua probabilidade de ocorrência e seu impacto. O outro tema é como compaginar a medição dos riscos contingentes com o quadro fiscal existente nos países, e não apenas para PPs, mas também para obras públicas tradicionais. Neste contexto, eu gostaria de perguntar a Gerardo Reyes, que é especialista, líder fiscal do Departamento Fiscal do BID, como ele vê a concordância entre os quadros de medição de riscos dos PPPs com os quadros fiscais do investimento público tradicional e como coordená-los ou articulá-los bem para evitar arbitragens que podem ter um viés negativo para a decisão pública de realizar um PPP ou uma obra pública tradicional. Como é que você vê essa conjuntura, Gerardo? Obrigado, João. No segmento do que mencionava a Isadora, que se concentrou na parte de PPPs e nos passivos contingentes, no final das contas, tudo converge a uma ferramenta, que é o orçamento, porque o orçamento, no final das contas, é o que outorga, é o repositório do registro do que poderia ser o passivo contingente, dependendo da medição que se faça. Ou, como também disse a Isadora, pode sair do orçamento através de uma atividade quase fiscal. Esse é um dos problemas. No caso das PPPs, embora você tenha dito, e eu estou totalmente de acordo, João, que temos instrumentos muito limitados para medir esses contingentes
São simulações de Monte Carlo, o que se utiliza, ou então uma análise contábil de toda a carteira, com o valor presente líquido e o investimento futuro, mas não temos muitas ferramentas. No entanto, essas ferramentas foram desenvolvidas mais no investimento público tradicional. Porque no investimento público tradicional, normalmente, você não tem uma análise de riscos ou passivos contingentes. Por quê? Uma diferença fundamental entre o investimento público tradicional e PPPs, e vamos falar de financiamento versus verbas, o financiamento por parte do setor privado e verbas por parte do setor público. No caso de investimento público tradicional, não existe, porque o financiamento é feito pelo setor público, como verbas públicas. Por exemplo, no caso das rodovias ou pedágios, você pode dizer, bom, mas aí o financiamento é por parte de um terceiro, mas entra nas contas do Tesouro. Então, não há uma diferença. Por que eu estabeleci essa diferenciação entre PPPs e investimento público tradicional? Praticamente por graus de liberdade que existem quando se faz um investimento público tradicional em comparação com o PPP, são maiores. Se ocorre uma crise ou um problema com o projeto no quadro do investimento público tradicional, eu posso decidir adiar novos investimentos para acomodar esses passivos contingentes em investimento público tradicional. Eu posso diminuir o montante do investimento neste projeto ou, no pior dos casos, cancelá-lo. Por exemplo, isso nós vimos no caso do México com o aeroporto, que estava sendo construído e se decidiu mudar para um novo aeroporto. Então, aquilo foi cancelado. Então, quando você tem essa flexibilidade, evidentemente, você pode lançar mão dessas ferramentas. No caso de um PPP, de uma PPP, você não pode fazê-lo porque você tem um contrato pelo meio, e o contrato obriga, segundo a matriz de riscos estabelecida originalmente na elaboração do contrato, isso, de uma certa maneira, o limita numa quantidade de compromissos que você vai ter como setor público ou como setor privado, você vai ter que honrar. Então, por causa disso, você tem que fazer duas análises de risco e projeções que têm que ser incorporadas no futuro. Voltando, e com isto eu termino, voltando ao que dizia a Isadora, os orçamentos são muito limitados. São orçamentos que, na melhor das hipóteses, são multianuais, estamos falando de 3 a 5 anos, como muito, e são indicativos. Portanto, o orçamento não é, ou o balanço não é o local adequado para se fazer análise ou para fazer o registro dos passivos contingentes. Como se resolveu essa carência do lado do orçamento em alguns países? Através de quadros fiscais de médio prazo. A Colômbia, por exemplo, tem uma análise muito boa no quadro fiscal de médio prazo, onde trata de estabelecer contingências futuras. O Peru está fazendo da mesma maneira. Há outros países que têm algumas indicações, alguns parâmetros. No caso do Brasil, infelizmente, até que eu saiba, não há um esquema deste tipo. Então, eu creio que a medida para resolver este problema seria ter quadros fiscais de médio prazo mais robustos que incluam isto. No caso do investimento público tradicional, é preciso encontrar dentro desses marcos ou quadros fiscais alguns indicadores ou certas partes do investimento que possam ser registradas para termos maior transparência. Sem dúvida,
Muito obrigado, Gerardo. Eu acho que os pontos que você levantou são muito bons, especialmente relevante entre a diferença entre o que ancora o investimento num PPP com relação à flexibilidade otorgada pela política pública. Isso pode ter prós e contras, sobretudo num contexto onde o investimento se retrai nos ciclos econômicos da América Latina. É uma variável também a se levar em conta. Que bom que você referiu o tema da Colômbia, porque, embora tenhamos falado em contingências, no caso da Colômbia, isso é importante, porque conseguiram fazer a medição de muitas dessas contingências ou passivos contingentes de que estamos falando, por exemplo, sobre custos, litígios e outros riscos que agora a Jennifer Bustamante vai poder nos explicar muito melhor no contexto da experiência da Colômbia. E qual a diferença entre Colômbia e Brasil e como se foi construindo esse sistema de gestão integral de riscos na Colômbia. Bom dia a todos, muito obrigada pelo espaço. Para começar a responder e a contar-lhes um pouco a experiência colombiana, eu gostaria de começar dizendo que a Colômbia tem um quadro normativo e de contingências muito sólido, que estabeleceu a partir da Lei 448 de 1998. Naquele momento, a lei foi promulgada com o objetivo de enfrentar as consequências que as obrigações contingentes estavam gerando nas finanças públicas do país. Naquele momento, o que estava acontecendo é que, quando se concretizava um risco, a nação tinha que se endividar-se para pagar essas contingências para que projetos de infraestrutura pudessem seguir adiante. Isso não era sustentável ao longo do tempo e, por isso, se criou o regime de contingências da Lei 448 de 98, que também criou o Fundo de Contingência das entidades estatais, e eu vou lhes explicar em que consistem. É importante mencionar que, por exemplo, no caso da Colômbia, a gestão de riscos começa desde a identificação do risco, nos contratos que vão ser assinados e sua atribuição, se é público ou privado, se é compartilhado, e depois se faz um exercício de qualificação de probabilidade. É um exercício nitidamente qualitativo e com base nas características específicas de cada projeto, se define se a concretização do risco tem uma probabilidade alta ou baixa e que impacto pode isso gerar no projeto. Se com essas condições cumprimos os parâmetros específicos, decidimos se esse risco é particular, deve ser avaliado quantitativamente. No momento que vamos valorizá-la quantitativamente, nós temos metodologias que estão baseadas nas melhores práticas internacionais. No ano passado, nós atualizamos a última metodologia, nós tínhamos uma semelhante ao Chile, semelhante ao de Monte Carlo. Em 2019, nós elaboramos uma nova metodologia e nos envolvemos um pouco mais a essa série de tempo, análise econométricas com informação que tínhamos. E com base nesta avaliação, vemos qual é o montante contingente que representa cada risco e cada projeto em particular. Então, digamos que, ao fazermos esta análise, a lei permitiu ao Ministério da Fazenda para que pudesse elaborar essas metodologias e que pudesse fazer a aprovação dessas obrigações contingentes por projeto. Então, no marco da estruturação dos projetos, como também no acompanhamento dos mesmos, com gestão na fase executória, anualmente as entidades do Estado vão ao Ministério da Fazenda para fazer esse acompanhamento, para quantificar essas obrigações contingentes e, assim, poderem avaliar se as contribuições que foram feitas inicialmente, pensado, né, para cobrir essa eventual materialização do risco, é suficiente ou não. E, com isso,
podemos chegar aí à parte do fundo de contingência, que é o mecanismo líquido mais eficiente que no momento nós temos à disposição para lidar com essas contingências. É na primeira instância que nós utilizamos e é basicamente como se fosse um fundo de poupança e com a quantificação que foi feita inicialmente dos riscos, dos projetos especificamente, anualmente as entidades fazem contribuições para esse fundo de contingência, para que nesse momento, para materializarem um risco, a unidade tem apenas que declarar a contingência e, a partir desse momento, o fundo pode desembolsar os recursos e o projeto segue na sua execução sem nenhum problema. Então, esses são mecanismos que nós estamos utilizando, sólidos, importantes para nós. E, por exemplo, agora, nós dividimos os riscos em dois grandes grupos, os riscos associados com questões de sobrecusto, onde temos os riscos prediais, ambientais, sociais, enfim, daqueles que foi dito no painel anterior, e os riscos associados com a menor arrecadação. Da menor arrecadação tem tudo que tem a ver com a diminuição da demanda, a diminuição do tráfego nas rodovias, quando queira instalar um novo pedágio, por exemplo, o risco que não se consiga instalar ou não se consiga aumentar as tarifas do pedágio que nós havíamos contemplado. Então, esses são riscos que nós levamos em consideração agora, no momento. Aqueles que são de menor arrecadação, têm uma relevância muito importante com a quarta geração de concessões aqui na Colômbia. Antes, aqueles mais importantes eram aqueles que eram mais onerosos para o Estado, eram aqueles de sobrecusto, risco predial, especialmente, nós sabemos que todas as implicações prediais que podem gerar o risco inerente, porém, com a quarta geração, os riscos maior de arrecadação passaram a ser mais relevantes. Então, basicamente, o que nós fazemos agora para concluir um pouco é que, a partir da metodologia que nós temos à disposição, anualmente as entidades fazem acompanhamento dos recursos, dos projetos por risco e por recursos, com esse cronograma para poder acessar o fundo de contingência e, no caso que o risco se materialize, ter os recursos necessários para lidar com esse risco e que o projeto não seja paralisado de nenhuma circunstância em função da materialização de um risco. Isso é basicamente o que eu poderia explicar no tocante à experiência da Colômbia sobre a questão do tema das contingências. Muchas gracias. O microfone do senhor Juan Prats está mudo. Ay, me he dado 2 veces. Gracias. Ahora, no, decía que sin duda Eu queria dizer que, sem sombra de dúvida, a experiência da Colômbia é muito enriquecedora, de fato. Poderíamos aí ficar um tempão conversando sobre isso, mas aqui gera e coloca aqui para o nosso debate um mecanismo de gestão de risco com base na identificação, a medição, o relatório desse risco, até mesmo incluído na fase de gestão de execução, como a contingência, que é algo que sabemos único no sentido de que poder obter ou ter essa provisão, esse mecanismo de contingências. A outra forma que você disse é que através de mecanismos que são mais orçamentários, como pode ser o caso que tem no Peru, que tem até mesmo no Chile, mas, de qualquer forma, é muito interessante o que a Colômbia conseguiu implementar em termos de metodologia e medição de risco, e são lições importantes a considerarmos. Agora, como terceiro expositor, gostaríamos de passar a palavra ao Carlos Eduardo Teixeira Braga. Ele é advogado no estado de São Paulo, é chefe do escritório de assuntos tributários, muito conhecedor das questões de monitoramento e gestão das contas das PPPs, e gostaríamos de perguntar ao Carlos Eduardo sobre o ponto de vista da revisão das contas e monitoramento das PPPs, a questão das contingências fiscais, que sabemos são elementos até questões probabilísticas, né, e que surgem
muitas vezes em determinados momentos apenas. Como que você gerencia sobre a ótica da controladoria, da transparência, da prestação de contas no Brasil? Qual é a sua opinião sobre ou como isso deveria ser feito? Muito obrigada. Obrigado, Abídio, obrigado, João. Bom, eu acho que a gente tem que dividir esse assunto aqui no Brasil e no estado de São Paulo em dois aspectos, né? Tem um aspecto mais geral que se refere às contas públicas como um todo, e tem um aspecto mais específico relativo às PPPs e às grandes contratações do Estado. Eu vou começar aí pela segunda parte. As PPPs em si, elas têm aqui, pelo menos no estado de São Paulo, em outros projetos aqui no Brasil também, garantias específicas, né? Até por conta de um relativo descontrole das contas como um todo, a gente sempre, os grandes projetos possuem garantias específicas e eles possuem também um acompanhamento aqui no estado de São Paulo por uma comissão especializada, né? A Comissão de Acompanhamento de Contratos de PPP, que fazem análise de risco dessas PPPs, e a gente tem um acompanhamento bastante próximo desses riscos, ainda que a gente não tenha mecanismos objetivos, como a Isadora falou, para mensurar esses riscos, principalmente os riscos futuros, né, aqueles que ainda não ocorreram. De uma maneira geral, o Brasil como um todo, ele está num processo de transição da internalização das regras contábeis internacionais, né? Então, o que a gente tem historicamente aqui no Brasil é uma contabilidade bastante voltada à contabilidade orçamentária, que se relaciona muito mais às receitas e despesas que são arrecadadas em um ano, né? Então, historicamente, se preocupou muito com o fluxo de caixa, nessas receitas e despesas anuais relativas ao orçamento. Então, você, do ponto de vista do registro, nós estamos ainda um pouco atrasados do ponto de vista de registrar não só os passivos contingentes, mas também registrar os ativos e os passivos existentes, né, por conta desse histórico orçamentário que a gente tem. Nos próximos anos, acredito que nos próximos 2, 3 anos, a gente já tenha chegado num ponto ótimo de registro dos ativos e passivos. Mas, como eu disse, né, fazer uma análise para o futuro ainda é algo que está um pouco afastado da nossa realidade, sem prejuízo de, nos grandes projetos, a gente ter aí garantias e um acompanhamento mais próximo. Eu acho que o que é importante aqui, eu sempre tento frisar, né, para todos os participantes aqui do estado de São Paulo, né, que nós estamos desenvolvendo e nós temos instrumentos para avaliar esses riscos, ainda que não mensurado, né? O que é um problema, né? Você identifica o problema, mas não sabe o quanto ele custa se ele efetivamente ocorrer, né? Então um pouco por conta desse nosso histórico. Do ponto de vista das PPPs, o que acontece, né? A gente tem um demonstrativo de endividamento e, como a Isadora colocou, várias coisas não são incluídas nesse limite de endividamento. E esse limite de endividamento ele é importante porque ele gera travas, né, para mais endividamento e gera travas para fazer, né, operações de crédito e aumentar a dívida pública. As PPPs, em especial, elas estão fora desse limite, né? Os passivos decorrentes das PPPs e outros passivos, né? Você também está fora desse limite de endividamento, o que, na minha opinião, né, como contador de formação, é um pouco prejudicial, porque eu, quando vou analisar uma empresa ou analisar qualquer ente, eu olho o balanço patrimonial dela, né, e eu vejo o passivo como um todo, e eu não fico selecionando determinados passivos para considerar isso como endividamento, né? Então, aqui a gente tem uma prática, uma crítica construtiva, né, de que a gente deveria considerar todos os passivos, né? Então, apesar da gente ter
um acompanhamento desses riscos na PPP, grandes contratações que não são PPP, elas ficam com avaliações até de fatos passados, né, fatos que ocorreram no passado, que não tem um registro adequado, né, e não tem uma sistemática de avaliação, de mensuração para registro adequada. Hoje, do ponto de vista de instrumentos, eu acho que, assim, além do balanço patrimonial, que, como eu disse, está em construção por conta de uma internalização das regras internacionais, né, e toda essa modificação de uma sistemática de contabilidade orçamentária, a gente tem também os demonstrativos de PPP, que consideram 10 anos, né, são demonstrativos que verificam aí a dívida por 10 anos, mas a gente tem também a lei de diretrizes orçamentárias, né, que é uma lei orçamentária intermediária que relaciona todos os riscos. Então, hoje, se você pegar a lei de diretrizes orçamentárias, vai ter um anexo de riscos fiscais que ele vai contar ali vai descrever todas as nossas PPPs, e ela vai também trazer os riscos que já ocorreram e também os principais riscos que estão na matriz de risco do contrato, né? Como riscos de demanda, etc. Então, acho que estou caminhando aqui para o final, né? Os 5 minutos que me foram disponibilizados. O que eu acho importante é que o investidor estrangeiro ele pode ficar relativamente confortável nessas grandes contratações por conta desse acompanhamento e dessas garantias que são específicas. De fato, a gente precisa de um amadurecimento institucional para melhorar, inclusive, as demonstrações, tanto fiscais como contábeis, e a gente também precisaria apurar, né, e desenvolver instrumentos para avaliar e mensurar riscos futuros, né, aqueles que ainda não ocorreram e, com certeza, terá um impacto. E aí, acho que o último item aqui que eu anotei são as reservas de contingência, né? Nós temos mecanismos de reserva de contingência previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas esses mecanismos, eles não são utilizados de forma adequada, no meu ponto de vista, porque a gente avalia uma PPP, sabe que ali a gente teria um impacto, por exemplo, de 500 milhões em determinado ano, e você olha essa reserva de contingência e ela é em torno de 50 milhões, ou seja, é uma reserva de contingência que ela não vai dar suporte se o evento ocorrer, né? Então, eu acho que isso daí é bastante importante para o desenvolvimento aí das contas, e a gente ainda está crescendo muito e estamos caminhando rapidamente aí para um registro adequado dos passivos contingentes aqui no estado de São Paulo. Obrigado. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Eu gostaria agora de perguntar, para que tenhamos aqui uma segunda rodada, e perguntando aqui aos todos os painelistas, incluindo a Isadora, quais são as melhores práticas que vocês veem que poderíamos introduzir e como, por parte da questão, de fato, é muito difícil sair do nível 1, 2 para o nível 9 de uma gestão completa de riscos, né? Então, portanto, pois isso depende onde cada um se encontra, em que patamar, ou como vamos avançar para um lado ou para o outro. Então, eu quero aqui dizer a vocês que sobre a perspectiva do BID, nós estamos fazendo um trabalho de padronização das metodologias de medição de riscos e contingências. Nós estamos fazendo isso com o Gerardo e a equipe dele. E parte do que nós observamos é que é muito importante considerarmos toda a gestão integrada do risco do passivo contingente, desde o momento da identificação até a medição. E aí temos que ter metodologias claras. Algumas são probabilísticas, outras são mais qualitativas, mas o que nós fizemos foi verificar as várias metodologias aplicadas por vários países para que pudéssemos valorizá-las da maneira mais simples possível, da maneira mais
padronizada. Então, a medição, logo após, vem um relatório que os países já estão acostumados a fazer, que colocam em papel, colocando qual é o valor líquido dos riscos contingentes esperados. E também temos ali os instrumentos de gestão, como foi explicado pelo Gerardo, até mesmo passando pelo registro e o orçamento. Aí temos aqui maneiras distintas de fazê-lo, por exemplo, no fundo de contingência, ou até mesmo de contribuições orçamentárias anuais, como ocorre em outros países. A questão também é que riscos são aqueles que nós estamos considerando ou que nós estamos aí considerando como contingências. E aí eu quero falar um pouco mais sobre essa classificação que falava os riscos sobre custos com todos os potenciais causais de sobrecustos prediais, meioambientais, enfim. E logo após, temos aí trabalhando em 3 outros, que são os riscos de mínima, receita mínima, são aqueles que nós observamos com modelos probabilísticos e de simulação, os litígios e as garantias para qualquer tipo em função da taxa de câmbio. Isso muitas vezes são outorgadas e ocorrem no Chile e também em outros países, mas são garantias que são dadas para buscar um financiamento, atrair um financiamento estrangeiro em dólar. Muitos países também estão fazendo o pagamento por disponibilidade em dólares aqui na nossa região, para que possam atrair esse financiamento estrangeiro. E aí, incorrendo aí num passivo de contingente, pois o pagamento por disponibilidade ser um passivo fixo, não contingente, mas há contingências ao redor dessa mudança, mudança da taxa de câmbio, de uma eventual oscilação. Então, parte dessa metodologia de medição de contingências, que é muito útil para medir outros riscos eventuais aí nesse balancete do setor público. Essa é uma fonte de aprendizado bastante importante que temos que considerar. Então, me desculpo para poder explicar no que nós estamos trabalhando aqui no BID, qual é a abordagem que nós estamos usando no BID para esse tema, mas eu acho que podemos aí utilizar isso e buscar contextualizar essa questão. Então, passando aqui a palavra a Gerardo, para que compartilhe conosco, com base na sua experiência, quais são as boas práticas que você recomendaria aos países da nossa região. Muito obrigado, Juan. Acho que todos nós concordamos que as metodologias utilizadas em relação às PPPs têm a ver com as suas limitações e seguem, de certa forma, um caminho adequado. O que está fazendo na Colômbia, que é uma segunda ou terceira geração de metodologia, fazendo aí essa análise quantitativa quando uma redução da receita. E o que estão enfocando agora é buscar apurar a metodologia, né? Também temos que considerar a frequência com que essa metodologia é implementada, pois a informação que nós temos, muitas vezes, na fase da elaboração, ela é muito elementar ainda. E acreditarmos que a ideia de que fazendo o exercício hoje eu vou conseguir prever 30 anos à frente, 20 ou 30 anos à frente, duração do projeto, com esses passivos contingentes. Claramente, isso não é sensato. Então, temos aí que, de certa forma, apurar essas metodologias e utilizá-las com mais frequência. Não sei se essa etapa é a divisão no momento da execução, ou melhor, na construção do projeto, temos ali certos riscos que depois desaparecem. Essa é uma questão que eu não vou aqui, mas uma questão que não foi abordada no painel e que eu acho que é muito importante, e você falou isso muito bem, Juan, os riscos não têm uma distribuição linear. Os riscos
dizer que eu vou estabelecer aqui uma média de quanto vai ser o risco. Bom, então vou dizer aqui, vou ter uma garantia de tanto para esse risco. Não, pois os riscos são muito mais fortes, principalmente na fase inicial, da construção. E aí é onde temos que prestar muito mais atenção. Muitos desses riscos vão acontecendo nesse momento e podem aparecer com essa manutenção. Então, temos que considerar isso mais detalhadamente e com mais frequência. E na perspectiva que você está aí falando sobre a análise feita pelo BID, sobre as várias metodologias e o alcance destas metodologias, como também as suas respectivas limitações, eu acho que é a maneira ideal de fazê-lo. E eu acho que muitos países deveriam estar se beneficiando dessas ferramentas que estão à disposição. Muito obrigado, Gerardo. A visão que você traz é muito positiva, pois ajuda. Eu acredito, Isadora, que talvez você queira fazer algum comentário sobre aquilo que nós estávamos discutindo, que talvez possa ser útil para nós. Gracias, muchas gracias. Entonces, hablo em português. Eu fiquei extremamente impressionada com os comentários da Jennifer e do Gerardo, claro, sempre aprendendo também com o Dr. Carlos Eduardo e mesmo com o que o Johan está nos dizendo aqui sobre os projetos do BID. Achei sensacional essa preocupação com o que o tema tem sido tratado. Pegando aqui um pouco do que foi falado e trazendo para o nosso contexto brasileiro, alguns pontos para a gente refletir, claro. Acho que sim, temos que entender o que são os passivos contingentes e o que, então, faz parte dos riscos que nós temos que monitorar no âmbito desse título. E, com isso, então, a gente vai conseguir atacar o problema de forma mais objetiva. Concordo que os ingressos mínimos, os litígios, as garantias e também as questões relacionadas ao câmbio são focos dos problemas, mas vejo que no Brasil a gente tem um outro problema também relacionado aos términos antecipados, que eu acho que se relaciona com os ingressos de alguma forma, né? Os términos antecipados e eventuais indenizações que são devidas por conta desses términos. Então, é algo que eu também consideraria, enfim, no âmbito desse rol de situações que se enquadrariam como passivos contingentes. Acho que existe aqui no Brasil uma questão que eu até estava debatendo com alguns colegas sobre a nossa conformação como país, né? Então, aqui a gente tem, acho que o doutor Carlos Eduardo colocou isso muito bem, a gente tem uma centralização dos cuidados com os passivos contingentes no governo federal, mas a verdade é que a gestão dos compromissos orçamentários ela é muito descentralizada, assim como também a condução dos projetos também é. Então, a gente tem um grande protagonismo dos entes subnacionais e, possivelmente, esses entes subnacionais eles precisam de uma capacitação para poder lidar com esses cuidados e com as metodologias, seja a metodologia de precificação, de proporcionalidade ou de probabilística da ocorrência do risco, e depois, como aqui bem nos apresentou a Jennifer, do monitoramento desses riscos, do monitoramento e da gestão para acompanhamento dos cuidados fiscais e orçamentários que a gente precisa ter em face da probabilidade de ocorrência de um determinado risco para o próximo período, olhando para frente, nos nossos instrumentos de planejamento. E aí, enfim, eu acho que, por se tratar de um país que ainda precisa de uma maior maturidade, né, e aí eu reforço algo que foi dito aqui, as nossas leis no Brasil são leis que seriam suficientes, entre aspas, mas elas foram pensadas para um arranjo institucional e para uma maturidade institucional de um país que nós ainda não somos no Brasil. Portanto, uma proposta, não sei, Johan, se a gente pode falar um pouco sobre isso, mas uma proposta que talvez a gente pudesse trabalhar, além, e já vou caminhando para concluir,
além de, claro, todos os instrumentos de conferir automaticidade, era talvez termos na legislação, para países com pouco amadurecimento, algum critério objetivo de proporcionalização e de probabilidade de ocorrência dos determinados riscos que levam a um contingenciamento dos passivos para que a gente possa trazer a automaticidade e o cuidado orçamentário específico. E aí, num primeiro momento, então, a gente induz o comportamento da gestão e do gestor, olhando para esses cuidados que já foram moldados, talvez numa normativa, para que aos poucos, quando a gente chegar num amadurecimento institucional suficiente, a gente possa dar maior flexibilidade para o contingenciamento, mas aí já vai ser no momento em que a gente aprendeu como fazer. A lei não reflete a nossa maturidade ainda como país. E aí, por fim, eu acho que a gente precisa ter um foco, como eu disse, na gestão e lembrar que os contratos de parcerias público-privadas, Johan, são contratos que demandam uma articulação e um diálogo interno para o governo, e que muitas vezes a pessoa que está fazendo a gestão dos compromissos e dos passivos não é a mesma que está fazendo a gestão orçamentária e fiscal. E aí, mecanismos para assegurar esse diálogo, sejam mecanismos de ferramental tecnológico ou mesmo de indução de comportamento por meio de normativos, talvez sejam bem-vindos aí no nosso ambiente. Isso sem contar, claro, sem esbarrar no tema das garantias e dos fundos, que também são importantíssimos, mas que não vão valer de nada se a gente não tiver o aprimoramento institucional aqui no nosso país. Pequenas reflexões. Não, pequeñas, mas muito interesantes. La verdad que hemos pensado mucho en el término acción anticipada. Sim. É interessante que nós pensamos muito sobre essa questão do passivo da contingente, é algo que nós estamos discutindo aqui em função de contratos com término antecipado. É difícil determinar a probabilidade num contrato que eventualmente vai ter um término antecipado ou uma eventual renegociação do contrato em função do concessionário. São contingências que ainda não temos metodologias robustas. Nós estamos pesquisando e ver como poderíamos aplicá-las, pelo menos para informar os países e também como um termo de referência, que possam fazer aí, eventualmente, uma análise comparativa. Mas, sim, há muitas vezes os multilaterais podem exercer um papel, como você mencionou logo no início, em função das garantias que possamos oferecer quando essas duas contingências estão vivendo ou se utilizando do investimento privado, ou quando são consideradas como uma confiança a mais em relação àquele projeto. Bom, como já estamos aqui passando um pouco do tempo, eu não gostaria de deixar a Jennifer e Carlos, caso tenham algum comentário a fazer em relação a essas boas práticas, que assim o façam. Não sei, Carlos. Se eu puder, vou falar bem rapidamente, aí por causa do nosso tempo, né? Sendo bem objetivo, aqui no Brasil, a gente sabe e acompanha tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer. O que falta para a gente é realmente uma metodologia e um registro efetivo, né? Então, se a gente registrar e implementar uma metodologia bem forte, né, como o Gerardo falou, eu acho que seria muito importante. E do ponto de vista da regra legal, fiquei muito impressionado aí com o que foi feito na Colômbia e fazendo um link com o que a Isadora falou, nós precisaríamos aí alterar o prazo das nossas leis orçamentárias para aumentar ele de 4 para pelo menos um projeto de 10 anos, na minha opinião, é o mínimo que você precisaria, e também aí ter mecanismos de obrigação legal para fazer uma reserva para os passivos contingentes, porque hoje a gente identifica, sabe que tem uma bomba na mão, mas não faz nada para desarmar essa bomba. Então, fundos aí, garantias que são colocadas aí por órgãos multilaterais e até por conta do próprio orçamento estadual, acho que seria aí algo bem bacana. Aí são essas minhas palavras aí rapidamente. Obrigado.
No, muchas gracias. Jennifer, por favor, si tienes algo que añadir. Jennifer, se você tiver algo para acrescentar. Bueno, para cerrar muy rápido. Eu vou concluir rapidamente. Eu creio que, falando da experiência da Colômbia, há algumas lições aprendidas e boas práticas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é a importância de valorizar o estudo dos riscos e os passivos contingentes dessas primeiras etapas do projeto, desde sua estruturação, fazendo uma quantificação das subcontas básicas, ou seja, desde o princípio, fazer um exercício minucioso de quando vamos posicionar para as terras, para fazer compensações ambientais. Essa quantificação inicial é fundamental para que, no momento da avaliação do risco e sua probabilidade de ocorrência, o impacto seja mais baixo. Por outro lado, uma das coisas mais importantes que nós aprendemos na Colômbia é a importância de contar com informação de qualidade. É fundamental que as entidades façam um esforço para consolidar informação desde as etapas iniciais do projeto e ao longo do tempo, porque com melhor informação, as avaliações também vão ter dados muito mais certeiros. E a terceira é que há vários desafios, e um deles é o que o Carlos mencionava no início, ou seja, como deve existir um equilíbrio entre a avaliação de riscos e a provisão para esses riscos. Devemos ter uma avaliação suficientemente conservadora para suprir, mas também não podemos ir a outro extremo, onde nós vamos ter recursos ineficientes mantidos num fundo que, no fim das contas, não vão ser utilizados. Este é um pouquinho o desafio. E o outro desafio muito grande é a questão da terminação antecipada. Esses riscos implícitos que podem ocorrer no caso dos contratos. Na Colômbia, nós também estamos trabalhando para ver como podemos quantificar esses riscos sem perder os incentivos que nós precisamos ter, muito alinhados na avaliação das obrigações ou passivos contingentes. Isso é tudo, muito obrigada. Bom, foi muito valiosa a contribuição que você acaba de fazer, Jennifer, sobre as lições aprendidas. É um caminho importante que vocês percorreram na Colômbia. Assim, eu só gostaria de agradecer a todos os ilustres membros do painel, Isadora, Gerardo, Carlos Eduardo, Jennifer. Foi um grande prazer compartilhar este painel e nós vamos interromper agora, mas poderemos fazê-lo em outro espaço, sem dúvida. Sem mais delongas, Cláudia, passo-lhe a palavra para o próximo painel. Muito obrigado.